Dentro da série Instituto Gunevingre, vamos estudar com o pastor Afonso Chaves a primeira carta do apóstolo João. Prosseguindo então o nosso estudo nas Sagradas Escrituras, nós estamos entrando agora no estudo da primeira carta do apóstolo João. Falando inicialmente sobre o autor desta carta, lembremos que João é o irmão de Tiago, ambos, João e Tiago, filhos de Zebedeu, aos quais Jesus pôs o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão. E lembremos que quando Jesus tinha um particular de oração, ou momentos especiais outros, sempre Jesus chamava Pedro, Tiago e seu irmão João, estes três. Mas então, João, nós temos João sendo aceito como aquele a quem se chama o discípulo amado. Não existe uma referência muito forte sobre isso, mas de modo geral, todos os estudiosos consideram João como sendo o tal discípulo amado. Depois da reunião em Jerusalém, Atos dos Apóstolos, capítulo 15, não há mais registro de suas atividades. Não temos mais citações a respeito do apóstolo João. A história diz que João esteve por muitos anos na cidade de Éfeso, mas somente a história e não as Sagradas Escrituras. A João são atribuídos 5 livros do Novo Testamento. Um evangelho, o Evangelho segundo escreveu João, as 3 cartas, as 3 epístolas, 1 João, 2 João, 3 João e finalmente o Apocalipse, o último livro da Bíblia. O assunto principal desta primeira carta é o amor de Deus para conosco, o amor que nós devemos ter a Ele e o amor que devemos ter uns para com os outros. Continua no assunto da carta primeira, Deus é amor, aquele que vive no amor vive unido com Deus e Deus unido com ele. Deus também é luz e nós devemos sempre viver na luz e assim estaremos unidos uns com os outros. O autor também previne contra a falsa doutrina de que Jesus Cristo não se tornou de fato um ser humano, ou que Jesus não veio em carne. É uma coisa muito sutil, mas João firmou neste ponto para mostrar a respeito de uma doutrina falsa. E ele diz mais que essa falsa doutrina vem do espírito do erro. Continuando, não há indicação dos destinatários desta carta, apenas João os chama de filhinhos, como também há saudações, não há saudações, nem menção de pessoas, nem de lugares ou eventos. Os assuntos são todos colocados por João, nada falando em termos a pessoas, lugares e eventos, acontecimentos com os quais poderíamos estar fazendo ligações. Numa visão panorâmica, João expõe as características da verdadeira comunhão com Deus e revela evidências pelas quais o crente poderá saber com confiança e até mesmo certeza de que tem a vida eterna. Quais seriam, por exemplo, a evidência da verdade apostólica a respeito de Cristo, ou seja, a doutrina dos apóstolos. Quem está na doutrina dos apóstolos
pode ter confiança que tem a vida eterna. Outra evidência que João vai citar é de uma fé obediente que guarda os mandamentos de Cristo. Conhecer os mandamentos e praticar os mandamentos. Como também Tiago chegou a dizer, não sermos ouvintes, mas praticantes. Continuando, outra evidência de um viver santo, afastado do pecado ou das coisas próprias do mundo. E um quarto ponto assim colocado, a evidência do amor a Deus e aos irmãos na fé. Se de fato amamos a Deus, amamos aos irmãos na fé, então podemos ter confiança que temos a vida eterna. Características desta primeira carta do apóstolo João. Um ponto é que a carta define a vida cristã, empregando termos contrastantes e evitando todo o meio termo entre luz e trevas, entre justiça e pecado, entre verdade e mentira, entre amor e ódio, entre amar a Deus e amar o mundo ou ao mundo, entre os filhos de Deus e os filhos do diabo. Na colocação desta carta, essa característica é uma coisa ou é outra. Bem contrastante as palavras usadas por João. Ainda característica, é este o único escrito do Novo Testamento que fala de Jesus como nosso advogado para com o Pai. Esta palavra, essa citação está em João, no capítulo 2. Continuando, refutando heresias, a carta focaliza a encarnação e o sangue, a morte de Jesus, sem mencionar a ressurreição. Interessante, não fala da ressurreição do Senhor, fala muito do aspecto de Jesus que se fez carne e sim a sua morte, ao falar do sangue. Agora ainda podemos observar nesta carta, como característica dela, o estilo é simples e reiterativo. Sempre volta a João a reafirmar as mesmas coisas, donde pode aparecer até uma repetição, mas ele reitera o tempo todo, à medida que apresenta termos como luz, crer, permanecer, conhecer, amor, verdade, justiça, nascido de Deus, e isso por toda a carta é citado e reiterado. Quais seriam os objetivos da carta? Poderíamos colocar vários, mas vamos estar destacando apenas 2 objetivos pelos quais João escreveu esta carta, a fim de expor e debater os erros doutrinários dos falsos mestres e exortar, que é o ponto principal, seus filhos na fé, por isso ele chama-os de filhinhos, a manter uma vida de comunhão com Deus, na verdade e na justiça, cheios de alegria e de certeza da vida eterna, mediante o amor e a fé obediente em Jesus, o Filho de Deus. Este é um dos focos desta carta. Continuando, colocando um tema, um resumo de toda a carta, o ponto máximo da carta: Deus é amor. Em consequência, quem ama é filho de Deus. E como ele é contrastante nas suas palavras, naturalmente, o contrário desse tema, ou uma afirmação paralela, seria de que quem não ama não é filho de Deus, porque Deus é amor. Propondo um esboço, como para alguns que gostam de organizar um estudo da carta, nós temos uma introdução, os primeiros versos, naturalmente,
e depois 5 sessões, 5 partes, quando no capítulo 1 e capítulo 2, após a introdução, encontramos princípios da comunhão com Deus. Numa segunda parte, o capítulo 3, os filhos de Deus e os filhos do diabo, a distinção entre eles. No capítulo 4, no seu início, distinguindo o espírito da verdade. Em contraste, salientará a ele o espírito do erro. Ainda no capítulo 4, entrando no capítulo 5, amar é um dever nosso, porque Deus é amor. E finalmente, no capítulo 5, em alguns versos, testemunho de ser Jesus, o Filho de Deus. Testemunho primeiramente do próprio Deus. E uma conclusão nos últimos versos, que também são exortações e reiterações do apóstolo nos mesmos pontos que veio trazendo durante toda a carta. Partindo já para a introdução, tal qual o seu escrito chamado o Evangelho segundo escreveu João, ele vai falar de Jesus como sendo a vida, como sendo o princípio. Se lá em João Evangelho ele começou: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, observe que de uma forma aproximada àquela, a introdução de João é apresentando isto. Tanto que ele diz: o que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, porque a vida foi manifestada, e nós a vimos, e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai, e nos foi manifestada. Observe esses pontos, desses 2 primeiros versos. O que era desde o princípio, vimos, nossas mãos tocaram a vida que estava com o Pai. Só nessas palavras nós temos aí a encarnação. Aquele que é Espírito veio a nós de forma que possamos ver e até mesmo tocar. É o que João salienta só nessas primeiras palavras. E lá no Evangelho ele diz: o Verbo se fez carne. Observe bem: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E assim continua no verso 3: o que vimos e ouvimos, isto vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos, para que o vosso gozo se cumpra. Observem, daquilo que João foi testemunha, ele tem anunciado, com o objetivo que nós tenhamos comunhão, como ele tem, com o Pai e com Jesus, seu Filho. E nisso haja alegria em cada um de nós. Partindo para a primeira sessão, princípios da comunhão com Deus, vamos fazer uma subdivisão, apresentando um subtítulo: a comunhão com Deus, naturalmente, na luz e na purificação, ou na pureza. E, em consequência, esta comunhão com Deus leva a uma manifestação. Não é só um fato de palavras, mas também de resultados. Continuando, entrando no verso 5, falando dos princípios da comunhão com Deus, a comunhão na luz e na purificação, o verso 5 diz: e esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Não há treva nenhuma em Deus. Ele é luz.
Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Olhem estas palavras iniciais que mostram que devemos andar na luz, porque Deus é luz. Observem que em Tessalonicenses nós temos Paulo dizendo: nós somos filhos do dia, não somos da noite, andemos na luz. Observe o mesmo aspecto, Paulo falando e João, umas palavras simples e diretas, vem falar a mesma coisa. Deus é luz, temos que andar na luz. Isso mostrando que a nossa forma de viver tem que ser de tal forma que todos possam, como que numa plateia, estarem assistindo, porque não tem nada de ruim, nada de mal, nada de licenciosidade. Podemos estar transparente em todas as nossas palavras e ações. Assim, continuando, diz ainda João: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e sua palavra não está em nós. Palavras claras, precisas, confirmando aquilo que o próprio Deus já disse desde os profetas mais antigos: não há um justo, nenhum sequer. Agora observemos também que muitas dessas palavras que no português que apresentamos na versão corrigida ou mesmo em outras versões, fala muito em termos não de uma situação presente, mas uma situação continuada. Voltando, observem algumas palavras. Se dissermos que temos comunhão, atentem, se. E este se vai aparecendo em vários versos na sequência da mensagem. Mas, como estava dizendo, em observações de alguns eruditos do grego, o sentido é: se nós permanecermos, se estivermos em pecado, no sistema de continuidade, estamos errados. E falar que nós não tínhamos pecado ou que não somos passíveis de errar, mentimos contra Deus também. Continuando, observe no verso 8, outra vez o se, verso 9, se, o verso 10, se, mostrando que uma coisa é falar e outra é a realidade que deve acompanhar a nossa vida. E essa situação de pecado, diante da qual sempre estamos, a palavra diz que, usando a expressão do próprio João: meus filhinhos, verso 1 do capítulo 2, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Observe que nessa colocação ele diz bem claro: não pequeis. Mas se pecar, mostrando não uma coisa voluntária, mas ocasional, e se isso acontecer, tenhamos descanso em Cristo Jesus, que é o nosso advogado, sendo Ele também a propiciação pelos nossos pecados.
tendo ele dado a si mesmo para pagar pelos nossos pecados, sendo aquele que diante do Pai está intercedendo em nosso favor. Observe bem esses particulares. Filhinhos, não pequeis. Se acontecer de pecar, observe que não é uma liberdade para continuar pecando, como alguns dizem, a carne é fraca, e se justificam desta forma e cedem aos pecados e às oportunidades de pecar. Mas lembremos que em Hebreus temos uma afirmação bem forte: temos que resistir ao pecado até ao sangue, ou seja, até a morte. Resistir, que deve ser a vida normal do cristão, do que está em Deus, do que anda na luz, que não deve pecar, se ocasionalmente pecar. E sobre o pecado, João vai falar um pouco mais à frente. Continuando, passando a manifestação desta comunhão com Deus, primeiro ponto que João salienta é a obediência ao mandamento. E diz ele no verso 3: e nisso sabemos que o conhecemos, ou seja, que conhecemos a Deus, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz eu conheço-o e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. E nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Observe os particulares de obediência ao mandamento. Se temos comunhão com Deus, em nós tem que haver obediência à palavra do Senhor, aos seus mandamentos. Esta é a manifestação, ou seja, como que frutos daquilo que dizemos que há em nós de conhecimento de Deus. Por isso que Jesus chegou a dizer: quem me ama, guarda os meus mandamentos. Continuando mais um pouco, capítulo 2, verso 7 e versos em seguir, nós temos manifestação da comunhão com Deus no amor. Aí diz João: irmãos, não vos escrevo mandamento novo, mas o mandamento antigo, que desde o princípio tivestes. Este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouvistes. Outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro nele e em vós, porque vão passando as trevas e já a verdadeira luz alumia. Aquele que diz que está na luz e aborrece a seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama a seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Mas aquele que aborrece a seu irmão está em trevas, e anda em trevas, e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Agora notemos o item anterior, obediência ao mandamento. Este atual, o amor, como manifestação da comunhão com Deus. Aqui que precisamos ter cuidado. Não é o amor, a afeição natural que caracteriza sermos de Deus, mas sim o termos comunhão com Deus e o amor de Deus passar por nós e ser evidente, visível, perceptível no nosso amor para com os irmãos. É isso que precisamos ter cuidado, que muitos podem confundir a ternura, a afeição, o amor natural e dizer que é de Deus. Não, até os chacais amam os seus filhotes e por isso não são filhos de Deus. Temos que entender essa particularidade. Continuando ainda na manifestação da comunhão com Deus, se alguém tem comunhão com Deus,
Continua João no verso 12: Filhinhos, escrevo-vos, porque pelo seu nome, pelo nome de Deus, vos são perdoados os pecados. Pais, escrevo-vos, porque conheceste aquele que é desde o princípio. Jovens, escrevo-vos, porque venceste o maligno. Eu vos escrevi, filhos, porque conhecestes o Pai. Eu vos escrevi, pais, porque já conheceste aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Observe que há pontos firmes de colocação de palavras de João, falando no sentido de filhos ou filhinhos, pais, jovens, e isso repetido 2 vezes, mostrando que aquele que tem comunhão com Deus desfruta de benefícios, tem a comunhão de Deus nele manifestada pelo fato de que, repetindo o verso 12, o perdão dos pecados. Verso 13, o conhecer a Deus, que é desde o princípio, de vencer o maligno. Outra vez reafirma, conhecendo o Pai. Continua repetindo, pais, já conheceste aquele que é desde o princípio. Vos escrevi, jovens, porque sois fortes e a palavra de Deus está em vós. Venceste o maligno. Se formos observar com mais cuidado, o que nós dizemos que João tem palavras simples, mas observe que nessas mesmas palavras simples podemos estar cavando um pouquinho mais e vamos achar conteúdo na profundidade destas palavras, onde podemos estender muito esta rápida colocação de João, tanto no uso das palavras filho, pais e jovens, como também conhecer a Deus e vencer o maligno. E a palavra de Deus está em nós. Mas continuando, temos no verso 15, por causa disto, vem uma exortação e também a observação da manifestação da comunhão, no fato de que aquele que tem comunhão com Deus não deve amar o mundo. Assim diz João, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo o que há no mundo, a cobiça ou concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Observe esse particular, no que podemos resumir toda forma de transgressão na vida humana, tudo aquilo que devemos sobre eles vigiar, porque assim foi desde Gênesis, em Eva, cobiça da carne, cobiça dos olhos e soberba da vida. Atentou Eva para o fruto, cobiçou com os olhos. Logo, naturalmente, a carne, pela sua boca, salivou. O fruto deve ser delicioso. E a soberba da vida vai ser igual a Deus, conhecendo o bem e o mal. Observe que tudo podemos resumir nisso, de alguma forma. Das transgressões, o que o mundo apresenta, aquilo que move a nossa carne para o desejo, muitas vezes iniciando isso pelos olhos, que são enganados, seduzidos, e depois soberba da vida, possuir, ter, experimentar. Mas tudo isso não é do Pai, é do mundo, e o mundo certamente vai passar, mas aqueles que têm comunhão com Deus estão separados disso, fazem a vontade de Deus, pelo que vão permanecer para sempre.
Na sequência da manifestação dessa comunhão com Deus, naturalmente a fidelidade à verdade, andando na verdade. E João, a partir do verso 18, coloca: filhinhos, é já a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco, mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. E vós tendes a unção do Santo e sabeis tudo. Não vos escrevi porque não soubesseis a verdade, mas porque a sabeis, e porque nenhuma mentira vem da verdade. Então observem nestas palavras que podemos destacar alguns pontos. Um deles é o aspecto da última hora. João deve ter escrito esta carta, segundo muitos estudiosos, por volta do ano 90. Paremos no fato somente que pode ter sido escrito no primeiro século. Tá bom. Mas João já dizia que aquela ocasião já era a última hora. Entendamos que Paulo também em Gálatas fala que na plenitude dos tempos Deus enviou seu Filho. Então o aspecto de fim dos tempos, que muitos colocam sempre para o futuro ou começando agora, na verdade, na manifestação de Cristo Jesus já era a plenitude dos tempos. E depois, quando Jesus subiu ao céu, consumando todas as coisas, o que ficou na terra é só um continuar deste fim dos tempos, plenitude dos tempos, que João chama a última hora. E como estava escrito, predito, que viria o anticristo na última hora, e como muitos se têm feito contrários a Cristo, João salienta, é já a última hora. Aqui temos a observação desta última hora que já vem desde o primeiro século, e a observação de que o anticristo já é presente desde o primeiro século. O que muitos só jogam para frente, jogam até absurdamente para depois do arrebatamento da igreja, a vinda do Senhor. Mas João já disse, o anticristo é presente. Ele vem na última hora. Muitos têm feito contrários a Cristo. É a última hora. Outro aspecto, o cuidado, deixar a nossa congregação, que cita em Hebreus, que em provérbio diz: aquele que se separa de irmãos levanta-se contra a sabedoria. Observe bem esses aspectos. Enquanto na verdade devemos ter o cuidado sempre de estarmos em união, unidos um com o outro. Agora, todos nós somos dirigidos fisicamente para um lado e para o outro, e vem a palavra: em paz saireis, em paz sereis guiados, mas permanece perto ou longe o fato de nós estarmos unidos, se não fisicamente, pela proximidade, mas em espírito, com aqueles que são de Deus. Continuando, no verso 22, ainda diz João: quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai, e aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Portanto, o que desde o princípio ouvistes,
permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Observem, outra vez, que esses verbos colocados aqui, todos eles têm o sentido de alguma coisa que alguém recebeu e deve guardar isto: a comunhão com Deus, a unção de Deus, a verdade que é Jesus Cristo como Filho de Deus, a afirmação disso sempre e nisso permanecer. Recebeu, permanece. Tem, guarda. E assim temos a vida eterna. Então não é só o processo de um dia ter recebido que está garantida a vida eterna. Não, precisa a fidelidade, a perseverança até ao fim. Aqui nesse texto, observe que João, sempre reiterando os fatos, fala, coloca o contrário, torna a falar de novo. Quem é mentiroso? Aquele que nega o Pai e o Filho. Aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Sempre essa forma contrária e também reafirmada. Nesses versos finais do capítulo 2, diz ainda João: estas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam. E a unção que vós recebestes dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira e não é mentira, como ele vos ensinou, assim nele permanecereis. Agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Observe outra vez essas características desta carta. Não é só um dia ter recebido alguma coisa, como um ensino da parte do Espírito de Deus, mas a necessidade de permanecermos. E isso é repetido várias vezes. Observe no verso 27, recebemos, deve ficar em nós. Fomos ensinados, e isso tem que continuar em nós. Permanecer. Permanecer é sempre esta palavra de João: guardar aquilo que temos da parte de Deus. Passando já ao capítulo 3, tendo o verso anterior falado que quem pratica a justiça é nascido de Deus, ou seja, é filho de Deus, o capítulo 3 é a continuação do verso 29, em detalhes, falando sobre a filiação de Deus. É a nossa segunda sessão, os filhos de Deus. Assim, a partir do verso 1, temos João dizendo: vede quão grande caridade, lembrando sempre que caridade é amor, nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também Ele é puro. Observe palavras fáceis, claras, mostrando a filiação de Deus. Paulo usa outras expressões, Pedro também, gerado da semente corruptível.
Paulo fala, recebendo o Espírito de Cristo Jesus, que também clama a Deus como Pai. Mas interessante, aqui temos no verso 1, o grande amor de Deus, que nós fôssemos chamados filhos. Deus amou o mundo de tal maneira. Muito bem. Agora, quem conhece a Deus, conhece os que são gerados por Deus. Mas quem não conhece a Deus, não conhece, não reconhece os que são gerados por Deus. Continua ainda um ponto forte nessa expressão e uma realidade. Somos presente. No presente somos filhos de Deus, ainda que não é manifesto que havemos de ser, porque cada um na sua estampa natural, olhando-se no espelho e diante da luta cotidiana contra o pecado, na luta para vencer as tentações, na fraqueza da própria vida material, carnal, humana, não parece que somos filhos de Deus. Mas João insiste, somos filhos de Deus. O que Paulo também chega a dizer, só que um processo que vai se desenvolvendo, tanto que Paulo diz que somos filhos de Deus, que deixa aquela exortação, sede imitadores de Deus, como filhos amados. Agora observe bem, que ousadia de João, assim como Deus é, nós seremos. Quanta ousadia! Quanta ousadia! Mas não é ousadia, é o grande amor de Deus para conosco. Por isso que em Efésios se fala que estamos no processo, aquele que em nós começou a boa obra, vai completar e aperfeiçoar, para nós chegarmos à medida da estatura de varão perfeito, Jesus Cristo, Filho de Deus, do qual somos co-herdeiros. É uma máxima, é um alvo muito grande, mas é real. Não por nós, mas por Ele atuando em nós. Por isso que temos que guardar a fé nesse particular. Senão, diante do obstáculo, da tentação, vamos enfraquecer. Não, podemos vencer, porque somos filhos de Deus, ainda que na estrutura carnal, como Jesus também, que sendo filho de Deus, não parecia, porque o seu parecer é como de um homem qualquer, homem de dores e acostumado aos trabalhos. Mas em Colossenses, Paulo diz que nele, corporalmente, em Jesus carnal, em carne, habitava a plenitude do Espírito de Deus. E nós somos chamados casa de Deus em Espírito, que Pedro também afirma. Somos casa de Deus, Deus habita em nós. Agora, quando Ele vier, aí vai manifestar-se outra situação. O corpo carnal do pecado será desfeito e estará em nós um edifício construído por Deus, um novo corpo, magnífico em poder como o dos anjos. E lembremos ainda que não é ousadia isto, que seremos semelhantes a Ele, porque quando Jesus dizia que era filho de Deus, os fariseus, judeus, sacerdotes se levantaram contra Jesus, dizendo: tu és homem e te chamas filho de Deus, então fazes Deus a ti mesmo. Aí Jesus argumenta, não está escrito? Na palavra não diz, e a palavra não pode ser negada, e a palavra diz: todos vós sois deuses, e vós outros filhos do Altíssimo. Se a palavra chama Deus aqueles a quem é enviada a palavra de Deus, ainda mais aquele que é ungido como Jesus, não pode chamar também filho de Deus, e nisto semelhante a Ele. E vamos usar a expressão ousada, deuses. Por isso o Salmo que diz: cantarei louvores diante dos deuses. E muitos entendem que
que é diante da idolatria. A idolatria nem houve louvor a coisa alguma, não houve louvor a Deus. É quando nós estivermos louvando a Deus na presença da multidão daqueles que são semelhantes a Deus. Está isso entendido? Vós sois deuses, porque recebemos a filiação de Deus. Se somos filhos de Deus, sem pretensão alguma, João está certo, somos semelhantes a Ele. É uma coisa não de nós mesmos, é do grandíssimo amor de Deus, que Paulo diz que não tem como medir, nem altura, nem profundidade, nem largura, nem comprimento, coisa alguma, indescritível. Por isso, resume na palavra que João vai dizer: Deus é amor, mas precisa que cada um purifique-se a si mesmo, como Ele é puro, andar na luz como Ele na luz está, sendo luz, e etc. Verso 4 do capítulo 3: qualquer que comete o pecado também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E bem sabeis que Ele manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca não o viu, nem o conheceu. Paremos um pouco. Não é no sentido só ter visto ou não ter visto, conhecer ou não ter conhecido. É aquela expressão de um dia ter conhecido, um dia ter visto, um dia ter recebido alguma coisa, e isso deve permanecer. Se alguém não permanece nas coisas que de Deus recebeu, não é dele. Ou como está aqui, qualquer que comete o pecado, comete iniquidade. O pecado é iniquidade, mas o Senhor se manifestou tirando os nossos pecados, para que possamos ter comunhão com Ele, sermos filhos dele. Agora, qualquer que permanece nele não peca, mas aquele que peca ou permanece no pecado, não o tem visto, ou não guarda o que viu, ou não tem conhecido, ou não guarda aquele que veio a conhecer. E o verso 7: filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica justiça é justo, assim como Ele é justo. Capítulo 3, verso 8, falando da filiação, diz ainda João: quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não como Caim, que era do maligno e matou a seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Observemos que os versos 8, 9 e 10 não é mais nada do que a afirmação daquilo que já disse desde o princípio, diferenciando os que são de Deus e os que não são, e no particular, como filhos de Deus, aqueles que não cometem pecado. Mas observe, no sentido de que aquele que vier a pecar, como um acidente, outra vez tem que voltar ao processo de que o Senhor manifestou para desfazer as obras do diabo e aquilo que é próprio dele, o pecado. Continuando mais à frente, diz João: e meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos aborrece.
Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão permanece na morte. Qualquer que aborrece a seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. Já ouvimos isso, mas ele volta a reiterar as mesmas coisas sempre. Mas olha o contraste também. Passamos da morte para a vida. Por quê? Amamos os irmãos. Outro contrário, quem não ama seu irmão permanece na morte. Esta carta de João é boa para nós estarmos lendo versículo por versículo e analisarmos a nós mesmos. Ela vai dando como que no questionário os quadrinhos para nós marcarmos sim ou não. Amamos a Deus? Sim ou não? Amamos ao irmão? Sim ou não? Permanecemos no pecado? Sim ou não? Guardamos os mandamentos? Sim ou não? No final vamos ver o quanto que nós temos de porcentagem de Deus e quantos não temos de porcentagem de Deus. Mas a palavra diz: se tiver xizinho em coisas negativas, é melhor colocar 100%, que nós não somos de Deus. E se tiver 100%, aí somos de Deus. Então é um fato sério também o que João coloca em palavras simples. Verso 16: conhecemos a caridade nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Só essa afirmativa. É fácil caminhar no modelo de Cristo Jesus? Jesus deu sua vida por nós, e nós estamos dispostos a dar a vida pelo nosso irmão? Ele é o alto, é o sublime, habitava no alto e sublime lugar, deixou toda a sua glória e veio morrer por nós, que éramos nós, ou que somos nós. Se ele desceu de tão alto para favorecer o que está tão baixo, nada é demais que nós que estamos no mesmo nível horizontal, uns pelos outros, possam se dar também. Não é nada mais, mas é uma manifestação de que Ele está em nós, temos comunhão com Ele. É muito forte isso, muito sério. Por isso que Paulo chega a dizer que Ele morreu na cruz por nós, sendo nós ainda inimigos. Pode ser que alguém morra pelo justo, mas pelo injusto, quem ousaria morrer? Continuando, verso 17: quem pois tiver bens do mundo, e vendo o seu irmão necessitado, lhe cerrar o seu coração, como estará nele a caridade de Deus? Meus filhinhos, diz João, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. Não é fácil o tempo que vivemos. Multiplicação da iniquidade, o amor de muitos esfriando, uns aos outros se aborrecendo e traindo-se uns aos outros. Mas isso não é justificativa para nós. É sim um desafio maior, de que num tempo difícil temos ainda que continuar amando, e não só de palavra. Dando sequência, verso 19: nisto conhecemos que somos da verdade, e diante dele asseguraremos nosso coração. Observe, se amamos nosso irmão, somos da verdade, podemos assegurar nosso coração, mas a palavra continua: sabendo que se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração, e conhece todas as coisas. Paremos, devemos amar. Se o nosso coração nos condena, mostrando que nós não amamos, nem por isso está perdida a nossa salvação. Deus é maior. Aquilo que em nós falta, Ele pode vir completar, vir operar. Observe bem isso. Agora, no particular,
se o nosso coração não nos condena, temos confiança para com Deus. E esta confiança numa comunhão tão grande, que qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Observe que Jesus, na comunhão com o Pai, nem chegava a pedir. Jesus nem chegava a pedir, porque a comunhão era tão grande que ele sabia que se pedisse, já seria dado. Um exemplo na ressurreição de Lázaro. Jesus não vai: Pai, te peço, devolva a vida a Lázaro. Jesus já vai para o Pai dizendo: Pai, te agradeço, porque sempre me ouves. E determina: Lázaro, sai para fora. É um aspecto de uma grandíssima confiança para com Deus. Por quê? Guardamos os mandamentos. Jesus guardava os mandamentos e Jesus fazia o que era agradável ao Pai. Veio para fazer a vontade do Pai. Por isso também que vemos a ocasião em que Pedro e João nem pedem a Deus para curar o coxo, só dá ordem: levanta-te, põe-te em pé e anda. Não dá tempo nem para pedir ao Senhor. A comunhão é tão grande que já vai falando, e aquilo que é falado já da parte de Deus tem a confirmação. Continuando mais um pouco na sequência nossa, passando agora ao capítulo 4, versos primeiros, vai falar sobre o Espírito da verdade, mas numa distinção, distinguindo o Espírito da verdade, naturalmente, de um outro Espírito que não é da verdade. E observe que alguma coisa já foi falada antes, e João só vai reafirmar com outras palavras. Diz ele num alerta: amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. O que também Judas falou, Pedro falou em cartas que recentemente estudamos. No passado houve falsos profetas, e entre nós, por todo o tempo da igreja, haverá falsos profetas. E nós temos que estar alerta, não crer em todo o espírito, em todo profeta, em todo o ensinamento deles. Mas João diz: nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. É o ponto defendido por João, algo que João observou e passou. Mas se formos ler as cartas de Tiago, a carta também de Pedro, as cartas de Paulo, nós vamos ver que em todos esses escritores há sempre afirmativas, mostrando onde é que está operando o Espírito de Deus e onde a operação não é do Espírito de Deus. Mas João prendeu-se só nisso, nesse particular agora, dizendo que o Espírito de Deus, o Espírito da verdade, reconhece que Jesus Cristo veio em carne. No princípio era o Verbo, disse João no Evangelho, e o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Isaías diz: toda a carne verá a salvação de Deus. Então veio em carne. É a afirmativa dos profetas do passado: a virgem conceberá e dará à luz um filho. O filho que vai nos nascer é conselheiro, Deus forte, príncipe da paz, e continua a expressão, de tal forma que o nome dele seria Emanuel, que é Deus conosco. Agora observe o verso 3: todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que está já no mundo.
Salientemos esse fato: o espírito que não é de Deus nega que Jesus veio em carne. Quantos de nós já não ouvimos isto? É tão sutil que nós nem damos importância. Jesus venceu o pecado porque também, é filho de Deus. Observe, é negar que Jesus esteve na nossa natureza humana. Mas conforme disse Paulo, que o Senhor enviou Jesus na semelhança da carne, em carne, para vencer o pecado na carne, mostrando que quando ele criou Adão e Eva do pó da terra, e nós somos seus descendentes, ele fez uma estrutura que poderia andar sem pecado, à semelhança do próprio Deus, e permanecer na luz em total pureza. A falha não foi de Deus. Se há alguma falha, a falha é nossa. Mas Jesus veio em carne e venceu na carne o pecado. Observe bem esse particular. Quando alguém diz que Jesus morreu, mas foi para algum lugar, então morreu só, vamos dizer assim, a cobertura, o externo, o invólucro, mas ele estava por aí, não morreu. Alguns dizem que desceu ao inferno e foi lá pregar para uns e tirar outros, e há alguém que diz que foi lá para a América do Norte pregar aos índios, nos 3 dias que esteve na sepultura. E isso é negar que Jesus veio em carne. Aquele que veio na vida carnal volta para o pó. Observe bem, é negar. Então, perdoe-nos, vou falar mais claro: mormonismo é um princípio, ou eles baseiam no princípio, mostrando que Jesus não veio em carne. Aqueles que dizem assim: eu peco porque sou carnal, mas Jesus não pecou porque Jesus era Jesus, não era Deus, está no espírito do erro. Outra observação, agora no catolicismo, quando dizem que Maria é mãe de Deus. Ela é mãe de Deus? Então ela é antes de Deus. Se ela gerou Deus, ela é a deusa maior, e Jesus é um Deus menor. Mas Maria não gerou a Deus, porque Deus já existia, aquele que era desde o princípio, o Pai da eternidade, o Alfa, princípio de tudo, que estava com o Pai antes da fundação do mundo. O que é que Maria gerou? O Jesus carne, aquele que veio e manifestou-se em carne. Então ela é mãe de quem? Do homem Jesus. Então, quando alguém fala que Maria é mãe de Deus, nega que Maria gerou Jesus em carne. Qual o mérito dela? Dar a Jesus um corpo. Observe bem, ainda que o corpo de Jesus e o nosso próprio corpo não é tecido pela própria mãe, mas diz o Salmo 139 que nós somos gerados, formados, estruturados por Deus no ventre de nossas mães. Então, todo o catolicismo que coloca Maria num pedestal alto é negar que ela é humana e que gerou um homem. É do espírito do erro também. Tal qual no passado houve muitas rainhas do céu também, na idolatria de Diana, e conforme também antes de Atos dos Apóstolos, Jeremias falou dos que cultuavam a rainha dos céus, espírito do anticristo. Mas ainda no verso 3, destaquemos esse particular importante, confirmando aquilo que vimos no capítulo 2. É a última hora, porque muitos se fazem anticristos, ou contrários a Cristo. Observe bem, o espírito do anticristo, do qual, disse João, ouviste que há de vir, está já no mundo. O anticristo não está para vir, e já está.
E com isso, os que afirmam que virá o anticristo, vai reinar o anticristo, estão pregando a doutrina incorreta, porque o anticristo já está no mundo, bem claro, sem margem de dúvida. E lembrando que Jesus diz: o mundo jaz no maligno. E Jesus, quando se rendeu para ser preso ali no Monte das Oliveiras, ele disse: agora vem o príncipe das trevas, agora é hora deste mundo, ou do príncipe deste mundo, e em mim ele não tem nada. Ele já estava no mundo, operando no mundo. Agora, naturalmente, com o passar dos anos, séculos e milênios, está muito mais declarada a sua presença. É quando se pode dizer, conforme Tessalonicenses, se manifesta aquele que é contrário a Cristo. E observe o mundo que vivemos, como as leis estão todas contrárias aos mandamentos de Cristo, mostrando que o anticristo está presente e muito mais forte, muito mais atuante. Este é o espírito do erro. Continuando, verso 4: filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Do mundo são, por isso falam do mundo e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus ouve-nos. Aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisso conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. Observe, bem contrastante. Ou é uma coisa ou é outra. E ele vem sempre reiterando os mesmos pontos durante toda a carta. Passando à seção 4, a partir do verso 7 do capítulo 4, é um dever nosso. A ordem de Deus é amar, porque Deus é amor. Assim, no verso 7, diz João: amados, amemo-nos uns aos outros, porque a caridade é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisso se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Deus amou o mundo de tal maneira. Outra vez, já vimos uma expressão semelhante no início desta mesma carta. Isto que ele afirma no capítulo 4, ele já vem afirmando durante toda a carta. Ele reitera outra vez os mesmos assuntos em passagens seguintes. Verso 9: Deus enviou seu Filho unigênito para que por ele vivamos. Verso 10: nisso está a caridade, o amor. Não é que nós tenhamos amado a Deus, mas que ele nos amou e enviou seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. O que já foi colocado, ele volta a falar. Continuando o verso 11: amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeita a sua caridade, o seu amor. Observe esse particular aqui, de que se amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeita a sua caridade, em nós é perfeito o seu amor. Ou seja, o que em nós está, se é de Deus, vai fazer-nos amar. Se amamos, a operação que está em nós é de Deus, porque ele processa isso em nós, e a sua operação é perfeita, ou seja, está produzindo aquilo para o que foi enviado ao nosso ser. Verso 13: nisso conhecemos que estamos nele, e ele em nós, pois nos deu do seu Espírito, e vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus.
E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é caridade, ou Deus é amor, e quem está em amor está em Deus e Deus nele. Volto a ler o verso 16 no seu princípio, quando diz: e nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Não é para ficar perguntando por quê que Deus viu em mim para me chamar para a salvação. Ele não viu nada. É o amor dele para conosco. Muitos ficam procurando qual o mérito que tem, ou procurando méritos, atuações para terem mérito diante de Deus. Não faça isso. É o amor de Deus que nos chama. Deus é alto e sublime demais para achar alguma coisa notável em nós, meros vermes desse planeta Terra. É amor que não se pode descrever. Continuando, verso 17: nisto é perfeita a caridade para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual Ele é, somos nós também neste mundo. Olha que palavra forte. Em carne e osso, mas sendo filho de Deus, como Jesus esteve entre nós, carne e osso, e era filho de Deus, visivelmente aos olhos humanos, outro qualquer. Mas observe a expressão forte, profunda. Vamos ter confiança, porque qual Ele é, somos nós também neste mundo. Agora, se Ele manifestou-se em glória depois, subindo para os céus, nós também vamos subir para os lugares celestiais em glória como Ele. Continua a palavra: na caridade não há temor, antes a perfeita caridade lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em caridade. Muitos de nós, muitos cristãos, procuram andar corretinho por medo do inferno. Tá bom, já é o início. O temor é o princípio da sabedoria, mas João coloca firme que quem teme não é perfeito. E a nossa base não é aquilo do que fugimos, ou aquilo do que nos abstemos para nos fazer entrar no céu, ou temos dignidade para chegar à vida eterna. Não, é o processar dele em nós. Como dissemos antes, é perfeita a caridade para conosco. O amor de Deus em nós, pelo seu Espírito, trabalha para nós podermos lançar fora o temor, amando, tendo confiança que vamos para o céu. Deus vai nos levar. Verso 19: nós o amamos porque nos amou primeiro. Se alguém diz eu amo a Deus e aborrece a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama a seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Observem, muito forte. E isso não é palavra nova, ele vem falando desde o primeiro capítulo. Ele reitera as mesmas coisas, dentro de talvez de títulos diferentes, mas volta a falar. E o 21: e dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. E se amamos o nosso irmão, não precisamos ter temor. Amamos a Deus. Agora, se nós não amamos aos nossos irmãos, é bom temer mesmo, porque em nós não é perfeito a operação do amor de Deus. Continuando, no capítulo 5, ainda falando de Deus como sendo amor, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos seus mandamentos. Porque esta é a caridade de Deus, que guardemos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Voltemos ao verso 1: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo
é nascido de Deus. É reafirmando. Todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Observe essa palavra, ela se estende. Se amamos a Deus, amamos a Jesus Cristo, gerado por Deus. Mas não é só Jesus que foi gerado por Deus. Aqueles que estão na fé também são gerados por Deus. Pelo que, se amamos a Deus, temos que amar aquele que dele é nascido, aqueles que ele gerou. Temos que amar aos irmãos, ou os filhos de Deus. Observe que Paulo fala também, não nesta forma que João, mas semelhante, quando fala daquele que é homicida. Ele mata aquele que é semelhante a Deus, porque aquele que o criou disse: a sua imagem e semelhança o tem criado. Então é muito sério isto, tanto no aspecto carnal, porque o homem natural é também gerado por Deus. Não podemos matar aquele que foi gerado à semelhança de Deus. E muito mais no aspecto espiritual, os que são gerados espiritualmente de Deus. Temos que amá-lo mesmo. Continuando, no último tópico, verso 4 do capítulo 5, o testemunho de Jesus, seu Filho de Deus. Diz João: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Afirmações anteriores que se voltam no texto da carta. Aí diz no verso 6: Jesus, o Filho de Deus, é aquele que veio por água e por sangue. Isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Outra vez, esta afirmação de João é mostrando que Jesus veio em carne, e que ele esteve na carne desde o princípio, o que muitos podem tomar água como o batismo. Foi Jesus, Filho de Deus, que foi batizado em água. E depois o mesmo Jesus, Filho de Deus, que também derramou o seu sangue na morte, no Calvário. Não é só um ponto, é os dois. Jesus, Filho de Deus, foi ungido, foi batizado com o Espírito Santo, sem medida, diz o testemunho de João Batista. Mas não foi só o Jesus cheio do Espírito Santo, é o Jesus também que morreu. Por isso que na cruz temos aquela palavra, né? Deus meu, por que me desamparaste? E finalmente, Pai. Quem estava morrendo disse: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Observe que ele não frisou, mas está querendo dizer que o Jesus que nós devemos crer é aquele que veio como homem na carne. Continua. Verso 7: porque 3 são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e estes 3 são um, a unidade em Deus. Verso 8: e 3 são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. Volto ao aspecto da água, dito aqui, e ao aspecto da água no verso 6. A água fala da palavra. Jesus não é só a palavra de Deus, expressão, manifestação de Deus, mas também é aquele que morria e que também ao mesmo tempo é Espírito. Por isso que em Pedro nós estudamos que o Espírito que falava pelos profetas ou nos profetas era o mesmo Espírito de Cristo.
sendo Cristo a palavra, água, que é manifesta ao mundo, e diz Paulo em Efésios 5, água esta, palavra esta, que lava a igreja. Então não é só questão de batismo, é palavra. E diz que esses três concordam num. É João na sua forma de colocar. Mas lembremos que o Senhor Jesus é simbolizado de muitas formas. Não é só água, sangue e espírito, mas o próprio pão da ceia e o cálice testificam do Senhor também. O óleo da unção também testifica do Senhor. E assim muitas formas são as que poderiam ser usadas para testificar do Senhor. Mas João colocou isso aí. Quais são os três que testificam de Cristo na terra? O próprio Espírito, que vem falando, conforme disse Pedro, pelos mais antigos profetas, a água, que é a palavra, e o sangue, a sua vida derramada por nós. Eu volto a frisar o verso 7. Vou deixar só essa informação. Passemos à frente. Verso 7. Aqui colocado junto com o verso 8. Algumas Bíblias mais exigentes, nas suas traduções, já não estão colocando mais o verso 7 como vimos há pouco. Por exemplo, a Bíblia, na linguagem de hoje, já coloca o verso 7 dizendo: há três testemunhas. Verso 8: o Espírito, a água e o sangue, e esses três estão de pleno acordo, ou são um, ou concordam num. Este aspecto aqui é sério e profundo e forte demais. É como se a palavra escrita por João, uma palavra que foi inspirada, em algum tempo foi modificada. Observem como está nos textos tradicionais, porque são três os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Esses três são um. Vamos ao texto defendido pelos eruditos. Há três testemunhas: o Espírito, a água e o sangue, e esses três estão de pleno acordo. Por que dizem os eruditos isso? Porque esta expressão anterior só é encontrada 300 anos depois de João, e mesmo assim num texto latino. E depois outras cópias vão ser achadas mostrando a versão anterior no grego, mas com mais de 1000 anos depois de João. E dizem os estudiosos que houve, 300 anos depois de João, um acréscimo nesse verso 7, que era simples, dizendo: há três testemunhas, e alguém colocou que são três os que testificam no céu. Ou seja, o Pai, o Espírito e a Palavra. E depois, no verso 8, foi forçado a dizer que três são que testificam na terra. Na terra, o Espírito, a água e o sangue. Que João não teria escrito aquilo, mas João escreveu isto. E já mostrando uma alteração da Sagrada Escritura tendenciosa na língua latina, conduzindo depois ao pronunciamento, ao escrito de Atanásio sobre a Trindade. Mas João não estava falando nada disso. João estava falando que há um testemunho de Deus naquilo que Deus colocou na face da terra. Continuando, este assunto do verso 7 merece uma outra consideração deslocada do próprio texto da carta. Continuando no capítulo 5, verso 9, falando ainda do testemunho de Jesus, seu Filho de Deus: se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, porque o testemunho de Deus é este, que de seu Filho testificou. Paremos. Recebemos testemunho dos homens, não é no sentido de acreditarmos, confiarmos nos homens,
Mas observe que muitos pregaram para nós a palavra de Deus e nós aceitamos o seu testemunho, conforme em Hebreus está escrito, que, havendo Deus falado antigamente pelos profetas, fala-nos agora pelo seu Filho. No capítulo 2 de Hebreus já diz que precisamos dar mais atenção àquilo que temos visto e ouvido, porque a palavra iniciada por Jesus foi depois também confirmada pelos apóstolos, observe bem, e Deus testificando por sinais e milagres. Então, na verdade, quantos de nós ouvimos falar de Cristo Jesus e recebemos o testemunho? Acreditamos no que se falou de Cristo Jesus, mas não é só alguém que falou para nós de Cristo Jesus e que nós cremos, mas nós temos o próprio testemunho de Deus. Qual o testemunho de Deus? Aí continua: quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem em Deus não crê, mentiroso fez, porquanto não crê no testemunho que Deus de seu Filho deu. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Mas voltemos, qual é o testemunho de Deus? Qual é o testemunho de Deus? Nós temos por todas as Sagradas Escrituras a afirmação constante: virá o meu servo e me fará aquilo que me apraz. Ele é meu ungido, eu dei-o como luz para os gentios. E o Senhor vem falando: disse o Senhor a meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos para os cabelos dos teus pés. Na revelação de Daniel, um filho do homem que é conduzido àquele que está sentado no trono. E Ezequiel, e vamos em frente, tantas citações que são testemunhos de Deus na palavra do Antigo Testamento. Mas no Novo Testamento nós temos fortemente Deus falando por ocasião do batismo de Jesus: este é meu filho amado, em quem tenho prazer. E depois, outra vez, testemunho de Deus a respeito de Jesus, por exemplo, em João capítulo 12, quando Jesus diz: Pai, glorifica o teu filho. E veio a voz de Deus do céu, que muitos entenderam que era trovão, mas alguns felizmente ouviram e entenderam, e Deus respondeu: eu já o tenho glorificado e ainda o glorificarei. É Deus dando testemunho de seu Filho. E lembremos que na carta de Pedro, Pedro falou: nós não estamos falando uma história inventada não, porque nós somos testemunha. Quando no Monte Santo ouvimos e vimos a glória, e a voz daquele que disse: este é meu Filho amado, escutai-o. E mais ainda, o testemunho de Deus a respeito de seu Filho, quando na cruz do Calvário Jesus morrendo, os sinais se seguiram. Quais sinais? O sol, a luz se ocultou, temor de terra, as pedras, as rochas se rompendo, e no véu, o véu do templo se rasgando. E ao terceiro dia, Jesus ressuscitando. Deus o tirou da morte. E depois, tantos testemunhos de Deus a respeito de seu Filho. Quem não crê em Jesus está chamando Deus de mentiroso. Observe essas colocações. E isso não é nada mais do que reiterar, reafirmar aquilo que ele já vinha falando desde o princípio. Dando sequência, chegamos por fim ao fechamento da carta, a partir do verso 13, quando João simplesmente diz, numas exortações finais: estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna e para que creiais no nome do Filho de Deus. Atentem bem, lá atrás ele colocou crer
no Filho de Deus para ter a vida eterna. Aqui já falou diferente. Temos já a vida eterna, precisamos guardar a fé no Filho de Deus. Uma coisa não nega a outra. O que ele disse antes, que pela fé, crer no Filho de Deus, recebemos a vida eterna. Temos a vida eterna por crer no Filho de Deus, só que precisamos guardar esta fé no Filho de Deus até o fim. E continua, e esta é a confiança que temos nele, que se pedimos ou pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Repetindo palavras anteriores numa exortação final, fechando a carta. Assim no verso 16 diz ele ainda: se alguém vir seu irmão cometer pecado que não é para a morte, orará, e Deus dará a vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que ore. Observe bem João dizendo: toda iniquidade é pecado, e há pecado que não é para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Ele volta às mesmas afirmações anteriores, só que clareia um ponto: há pecados que é para a morte. Como Jesus disse, se alguém pecar contra o Filho, será perdoado. Se alguém pecar contra Deus, será perdoado. Mas quem pecar contra o Espírito Santo, não tem perdão. Agora precisamos ter cuidado, que este pecado para a morte, às vezes é muito sutil. Ananias e Safira fizeram uma meia mentira com meia verdade, pronto, já foi pecado para a morte. Saul desobedeceu a Deus, ou cumpriu a metade e descumpriu outra metade, já foi considerado para a morte. Ofni e Finéias levaram oferta ao fogo estranho para o santuário, e já foi considerado para a morte. Como também consideremos os filhos de Arão também, Nadab e Abiú. Tudo isto. O que é pecado para a morte? Hebreus esclarece: se pecarmos voluntariamente, ou depois de conhecermos a Deus, voltarmos atrás, como aqueles que estavam na caminhada do deserto e nos seus corações voltaram para o Egito, nunca chegaram à terra prometida. E volta a lhe reiterar: quem nasce de Deus não peca. Mas observe, não peca? Então por que ele diz que há pecado que não é para a morte? Então é a questão de um pecado involuntário, acidental, mas não pode, como já dissemos, continuar pecando. Se houve um pecado, é confessar o pecado e deixar. Continuando mais um pouco, verso 19, na conclusão, diz ainda João: sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Observem a colocação de Jesus, ser o verdadeiro Deus, não distinguindo-o de Deus o Pai, mas dizendo que ele com o Pai está numa unidade. E termina a expressão do verso 21: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. Observe que em todo o teor da carta ele não falou de ídolo momento algum.
Mas terminando, guardai-vos dos ídolos. Para lá com os ídolos, fora com eles. Só esse verso já serviria a milhões de cristãos hoje. Porque muitos, infelizmente, como no catolicismo, estão seguindo ídolos. Ou os que não estão no catolicismo estão atrás do dinheiro. E o dinheiro, o amor ao dinheiro, é avareza, e a avareza é idolatria. É um ídolo diferente. Guardai-vos dos ídolos. Termina João. Que Deus assim nos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.